Olá, saudações a você que está nesta videoaula. Quero me apresentar, eu sou o professor João Neto e nesta aula de biologia a gente vai ver um assunto conhecido como membrana plasmática. Quero pedir a você para, no final dessa videoaula, deixar o seu like e também seguir o canal para que outras pessoas possam visualizar e assistir esta aula, principalmente neste momento delicado que nós estamos vivendo. Desejo a todos bons estudos e qualquer coisa, deixe nos comentários abaixo. Bom, antes de iniciar sobre a membrana plasmática, a gente deve saber em qual parte esse assunto está localizado. Então vamos começar num breve histórico da teoria celular, tá? Porque é o seguinte, a teoria celular é uma regra da biologia que diz que todo ser vivo é feito de célula, tá? Todo ser vivo é composto por célula. E essa teoria foi dada por dois cientistas da Alemanha, chamado o primeiro Matthias Schleiden e o segundo Theodor Schwann, tá? Então o que acontece? Esses dois cientistas que contribuíram para a biologia, o primeiro Matthias Schleiden, ele descobriu que todos os vegetais, todas as plantas é formado por célula. Então, se a gente pegar uma única planta, a gente observa que nessa única planta ele é feito por várias células que vai compor aquela planta, tá? Então, Matthias Schleiden, ele observou através do microscópio que todos os vegetais, não importa o tamanho do vegetal, ele é formado por célula. Então repare aqui na imagem abaixo do Matthias Schleiden que nós temos uma folha e se a gente pegasse uma pequena parte dessa folha e observar no microscópio, observa-se que esta pequena parte desta folha é formada por essas imagens minúsculas que vocês estão vendo, que tem um formato meio assim oval, redondo, alguns estão mais assim achatados, quadrados, etc. Então cada imagenzinha dessa que vocês estão vendo neste momento, são uma célula que vai compor uma pequena parte dessa folha. Então Matthias Schleiden, há anos atrás, ele descobriu que todas as plantas é formado por célula. E depois, na própria Alemanha, um outro cientista chamado Theodor Schwann, ele observou que todos os animais, inclusive nós seres humanos, que para a biologia a gente deve saber que ser humano é um animal, porém é um animal racional. Então o que acontece? O Theodor Schwann, ele ao observar também no microscópio, pequenos pedaços de carne, etc., ele observou que todas as carnes de todos os animais, praticamente, na qual ele pesquisou, também é formado por célula. Então observa na imagem abaixo do Theodor Schwann que nós temos essa lupa que representa, na verdade, um microscópio que está em cima de uma cintura de uma pessoa, tá? Então repare que na cintura dessa pessoa você observa que nós temos várias bolinhas, tá? Meio vermelho, de coloração avermelhada mais clara, que cada bolinha dessa representa uma única célula. Então a conclusão do Theodor Schwann foi que todos os animais é formado por célula. Então, a conclusão da teoria celular, dado por Matthias Schleiden e Theodor Schwann, diz que todo ser vivo é feito de célula. Então, a partir da teoria celular, conclui-se que para ser um ser vivo, precisa ter célula. Tá? Então, não importa o tamanho do ser vivo, se for alto, baixo, etc. Ou se for bem microscópio, ao ponto de só ser observado no aparelho microscópico. Todo ser vivo, não importa o tamanho, para ser um ser vivo tem que ter célula. Tá? Então o que acontece? Essa célula que está na teoria celular, ela é uma unidade fundamental da biologia. Tá? Então para ter vida tem que ter célula. Ok? Então o que acontece? Como é que essa célula? Esta célula é formada por três partes, tá? Principalmente a célula dos animais e dos vegetais. Essa célula é formada por três partes. A parte mais externa,
que é conhecido como membrana plasmática, a parte mais interna, que é o citoplasma, e a região onde que se encontra o DNA, conhecido como núcleo. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre essa parte mais externa da célula, que é a membrana plasmática. Então, como é que é a estrutura e fisiologia da célula? Repara o seguinte neste texto: a célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. Unidade morfológica. Morfologia é a estrutura. Então, a célula é uma unidade estrutural dos seres vivos. E fisiológica por causa que essa única célula que vai compor os seres vivos, ou várias células, enfim, tem as funções específicas. Então, todo ser vivo vai ter célula, que essa célula é uma unidade morfológica, ou seja, estrutural, e fisiológica, ou seja, funcional dos seres vivos, com exceção dos vírus. Aí um detalhe aqui, ó, o único ser que não possui célula é vírus. Então, vírus não tem célula. Então, até hoje, para a ciência e também para a biologia, tá? Que biologia é ciência, na verdade. Para a ciência, vírus não tem célula e por causa disso a gente não pode dizer que vírus é ou não ser vivo, porque como o vírus não tem célula, a gente poderia dizer que o vírus não tem vida, só que o vírus apresenta unidades fisiológicas iguais à nossa, tá? Por mais que ele não tenha célula. Então até hoje o vírus está, entre aspas, em cima do muro, se é ou não ser vivo. Não é um ser vivo porque não tem célula, só que ele apresenta características de um ser vivo porque ele tem as condições fisiológicas para a reprodução quando está dentro de uma célula infectando ela, tá? Então, com exceção dos vírus, todos os demais, para ser um ser vivo, tem que ter célula, tá bom? Basicamente, pode ser classificado em dois tipos. Aí o que acontece? Nós temos dois tipos de célula, a célula procariótica e a célula eucariótica, procariótica ou procariota. O que é a célula procariótica? É aquela célula que não vai ter um núcleo verdadeiro. Né? É o seguinte, célula que não tem um núcleo verdadeiro é aquela célula que não vai ter uma membrana que vai envolver o material genético, que é conhecido como DNA. Então, este DNA ele fica como se fosse espalhado dentro da célula. Quando a célula não tem um material, um envoltório, na verdade, que vai proteger o DNA, né, o que vai circular o DNA, a gente diz que essa célula é uma célula procariótica. Únicos seres vivos que possuem célula procariótica, também conhecido como procariota, é os seres vivos do reino Monera, bactérias e as arqueias, tá? Então, bactéria, a sua célula é uma célula procariota. Somente bactéria e as arqueias é que possuem célula procariota. Demais seres vivos possuem célula eucariótica, tá? Então, repara o seguinte, a célula eucariota, também conhecida como eucariótica, é a célula que vai ter um núcleo verdadeiro. Vai ter um envoltório que vai envolver o material genético, o DNA, que por causa disso vai ter uma região mais centrado, ou seja, uma região central, que é conhecido como núcleo. Então, a célula que possui núcleo é uma célula eucariota. Quais são os seres vivos que têm a célula eucariota? Animais, vegetais, fungos e etc. Tá? Então, todos os seres vivos que não sejam bactérias e as arqueias possuem célula eucariota. No próximo slide, vocês vão ver aqui um esquema. Tá? Só diminuir aqui a imagem. Olha só, a diferença de célula eucariota para a célula procariota. Repare no seguinte, ó, na primeira imagem nós temos uma célula eucariota e na segunda imagem uma célula procariota. Repare que na célula eucariota nós temos essa linha de cor preta que vai circular essa célula, conhecida como membrana plasmática, também pode falar-se membrana celular. Então, membrana celular ou membrana plasmática é esse envoltório que vai envolver a célula, tá? Nós temos essa região de cor amarela, que é o citoplasma. Dentro do citoplasma, nós temos esses pontinhos de cor roxo, que é conhecido como organelas, que a gente vai ver isso em uma próxima aula. Repare que mais na região central nós temos um núcleo. Este núcleo dá-se devido a uma membrana, tá? Conhecido como carioteca. Eu costumo dizer que a carioteca é como se fosse uma bolsa,
tá? Uma bolsa que dentro dessa bolsa a gente vai ter o DNA. Então o DNA fica guardado dentro dessa bolsa, uma mochila de forma geral, tá? Então quando o DNA fica guardado dentro de uma bolsa, essa bolsa em si é conhecido como carioteca. Então a bolsa é a carioteca, o DNA fica dentro. Então quando a célula tem essa bolsa, conhecido como carioteca, é uma célula eucariota, ou pode falar eucariótica, tá? Quando a célula não tem essa bolsa, que é a carioteca, a gente diz que é uma célula procariota. Então repare na imagem à direita que uma célula procariota, ela vai ter membrana celular, que também é conhecido como membrana plasmática, assunto da nossa aula de hoje, citoplasma, organelas, porém o DNA, repare que ele está mais solto dentro da célula. Por que ele está solto o DNA? Por causa que não tem essa bolsa chamada carioteca. Então, devido à ausência da carioteca, o DNA fica como se fosse solto dentro da célula, tá? Ele fica vagando no citoplasma, tá bom? Então, quando a célula não tem a carioteca, recebe o nome de célula procariota. Os únicos seres vivos que possuem célula procariota é apenas bactéria e arqueia, tá? Demais seres vivos possuem célula eucariota. Então, eu e você, no nosso corpo, é formado exclusivamente por célula eucariota, tá bom? Da mesma forma que as plantas e os fungos também é formado por células eucariotas. Detalhe, nosso corpo e demais animais, e vegetais e fungos, não vai ter uma parte de célula eucariota e outra parte procariota. É só eucariota, da ponta do dedo do seu pé até a sua cabeça, todo o seu corpo é formado por célula eucariota, tá? Então não tem o meio termo. Ou o ser vivo tem célula eucariota, ou o ser vivo tem célula procariota. Nunca os dois ao mesmo tempo, tá bom? Opa. Continuando, já que toda célula, eucariota ou procariota, existe a região mais externa, que é conhecido como membrana plasmática, este é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então a membrana plasmática, também conhecido como membrana celular, é uma fina película lipoproteica. O que é lipoproteica? Lipo refere-se a lipídio. Lipídio é um tipo de substância, tá? É um tipo de substância na qual estão os óleos e as gorduras, como exemplo, tá bom? Proteica refere-se a proteína. Então, a membrana plasmática, em sua grande maioria, ela é feita por uma fina película lipoproteica, ou seja, feita por lipídios e por proteínas, tá? E que limita, protege e colabora no controle e na manutenção do equilíbrio dinâmico de todas as células, formada por fosfolipídios e proteínas de acordo com o modelo do mosaico fluido. Vamos lá. Olha só, então a membrana plasmática, ela é composta por lipídios e proteínas, uma película lipoproteica, tá? O que acontece? Ela tem uma estrutura, tá, conhecida como modelo do mosaico fluido. O modelo do mosaico fluido foi postulado, ou seja, foi dado por dois cientistas, que é o Singer e o Nicholson. Esses dois cientistas eles observaram no microscópio que a membrana plasmática tem essa estrutura conhecido como modelo do mosaico fluido. Mosaico fluido é que quando eles observaram no microscópio, parecia aqueles mosaicos que são pequenos azulejos, tá? Que é utilizado nas artes e na arquitetura, tá? Então, esse mosaico, fala-se fluido por quê? Porque esse mosaico, na verdade, são os lipídios
e as proteínas, eles têm uma fluidez na membrana, ou seja, a proteína fica mergulhada na parte lipídica da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática tem lipídios, a gente pode dizer óleo, gordura, tá? Tem lipídios e tem proteína. E as proteínas ficam mergulhadas entre os lipídios. É por isso que fala fluido, por causa que tem uma fluidez das proteínas com os lipídios, tá? E mosaico devido à estrutura. Então repare na imagem que nós temos vários círculos, várias bolinhas, e nós temos os tracinhos embaixo, tá? Vários tracinhos. Então toda essa estrutura é conhecida como mosaico fluido. Então a estrutura celular é o modelo do mosaico fluido. Então o que acontece? O fosfolipídio, repare na imagem, que o fosfolipídio são essas bolinhas que está na parte superior e na parte inferior, e nós temos vários tracinhos entre elas, tá? Então todas essas bolinhas e esses tracinhos é o fosfolipídio. Por que fala fosfolipídio? É porque é um lipídio que está grudado com átomos de fósforo. Tá bom? Então os fosfolipídios são lipídios com fósforo, é como se fosse óleo e fósforo, tá? O átomo de fósforo. Então por isso que fala fosfolipídio. Repare que nós temos as glicolipídios, glico refere-se a glicose, açúcar, carboidrato, tá? Então nós temos essas partes mais externas, tá? Como se fosse vários fios, que são os glicolipídios, né, glicose mais lipídio, e nós temos também as glicoproteínas, que é glicose mais proteínas. E nós temos na região de toda a membrana vários círculos imensos, tá? Repare na imagem, tem vários círculos imensos que nós temos conhecido como as proteínas integrais, tá? Essas proteínas, repare que algumas delas atravessam a membrana de outra, a parte mais externa e a outra parte mais interna. Então toda a membrana plasmática vai ter várias proteínas, que são essas proteínas integrais, que está mergulhada nos fosfolipídios. Tá? Então isso tudo é o modelo do mosaico fluido, tá bom? Funções da membrana. Quais são então as funções da membrana plasmática, também conhecido como membrana celular? Nós temos 3 pontos aí, ó. O primeiro ponto é a limitação do citoplasma, evitando seu extravasamento. Ou seja, a membrana plasmática tem uma função de guardar o material que está dentro da célula, tá? Então é graças à membrana plasmática que tudo que está dentro da célula, por exemplo, DNA, organelas, água, sais minerais, etc., não extravasa, ou seja, não vaza, e com isso deixando a célula vazia ao ponto de morrer. Então é devido à membrana plasmática que os materiais que estão dentro dela fica guardado, fica permanecido. Então a água que está dentro da célula fica guardada por muito tempo devido à membrana plasmática, tá? Uma primeira função da membrana plasmática. A segunda função, proteção da célula e seleção de substâncias. Então, nesse segundo ponto, a gente pode concluir que nem tudo vai entrar dentro da célula, tá? Porque a célula vai ter uma seleção de substâncias. Ela vai escolher qual é a substância que pode entrar dentro dela. E isso acontece devido à membrana plasmática. Então, na membrana plasmática, ela vai selecionar o que vai entrar dentro dela, dentro da célula, tá bom? O terceiro ponto é a condução elétrica dos impulsos nervosos. Então, nos nossos neurônios, que são as células do sistema nervoso, nós temos a sinapse que se dá devido à membrana plasmática, ou seja, uma célula se comunica com outra devido à membrana plasmática, condução elétrica, tá? Observações. Nos vegetais, além da membrana plasmática, encontramos também a parede celular que é feita de celulose. Então, além da membrana plasmática, nas plantas, nós temos uma outra membrana que é conhecida como parede celular. E essa parede celular é feita por uma substância conhecida como celulose, tá bom? Essa celulose, essa parede celular, é uma estrutura rígida, responsável pela forma estável da célula dos vegetais.
Nos fungos, a parede celular é constituída de quitina e nas bactérias de peptidoglicano. Então são substâncias diferentes, mas só que ambas têm a mesma função, que é formar a parede celular. Na próximo slide, nós temos aqui como é que essa parede celular, tá? Repare que nós temos dois esquemas aqui do lado. Nós temos o primeiro, a célula dos animais, e o segundo, a célula dos vegetais. Repare que a diferença de uma para a outra é a parede celular. Então, na parede celular só vai estar nos vegetais. Então, as células que compõem as plantas, nós temos a parede celular. Repare na imagem que na célula dos vegetais, a parede celular está representada por toda essa linha de cor verde que circula a célula. Então, repare que nas plantas nós temos membrana celular, citoplasma, organelas, núcleo e temos uma membrana externa que vai envolver a membrana plasmática. Essa membrana que envolve a membrana plasmática é conhecida como parede celular. E nós, animais, reparem na imagem que nós não temos parede celular, tá? Nós temos só membrana plasmática, citoplasma, organelas e núcleo. E os vegetais têm isso tudo mais a parede celular. Transporte de substâncias através da membrana. Então, uma das funções que a gente acabou vendo é essa seleção que a membrana plasmática faz de substâncias, proteção e etc. Tá? Mas também nós temos uma outra função da membrana plasmática, que é o transporte de substâncias. Então, já que a célula ela seleciona o que entra dentro dela, e ela seleciona através da membrana plasmática, então nós temos esse transporte da substância de um elemento químico, um alimento qualquer, da parte externa para entrar dentro da célula. Então, quando um alimento qualquer, uma substância qualquer vai entrar dentro da célula, nós temos esse transporte de substâncias que acontece na membrana plasmática. Pode ser de dois tipos, passivo ou ativo. Qual é a diferença? O passivo não tem gasto de energia, tá? Então, uma substância qualquer, ou vamos colocar aqui um átomo, molécula e etc., que entra na célula e através da membrana plasmática, e a membrana plasmática não vai gastar energia, a gente dá o nome de transporte passivo, sem gasto de energia. E é a favor do gradiente de concentração. Como assim? Por exemplo, se na parte de fora da célula, que a gente fala extracelular, então se na parte extracelular tiver muita água e na parte dentro da célula tiver pouca água, vai acontecer no final do processo que vai ter um equilíbrio de tanto água para o lado de fora como água para o lado de dentro. Tá? Então esse equilíbrio é conhecido como a favor do gradiente de concentração. Então, por exemplo, aqui, ó, faz de conta que nós temos 20 substâncias no lado externo da célula, de fora da célula, tá? E apenas nenhuma substância do lado de dentro, tá bom? Zero substância do lado de dentro. O que vai acontecer? O gradiente de concentração faz que metade dessas 20 substâncias entra dentro da célula. Então, no final, vai ficar 10 substâncias do lado de fora da célula e 10 substâncias do lado de dentro. Então, isso está a favor do gradiente de concentração. Gradiente de concentração fica as duas substâncias concentradas. Uma parte do lado de fora e outra parte do lado de dentro. Tá? Metade para metade de cada uma, tá bom? Então isso é a favor do gradiente de concentração. Então isso não vai gastar energia, porque as substâncias que estão em abundância do lado de fora da célula vai entrar com facilidade na célula através da membrana plasmática. Quando a membrana plasmática vai gastar energia para que um alimento ou uma substância qualquer entre dentro da célula, aí é um transporte ativo, porque a gente diz ativo porque a membrana plasmática vai ter que gastar energia para que o alimento entre dentro da célula, tá? Então, quando a membrana plasmática gasta energia para que o alimento possa entrar dentro da célula,
é um transporte ativo com gasto de energia que é contra o gradiente de concentração. Como assim? Faz de conta que fora da célula nós temos 20 substâncias e dentro da célula nós temos também 20 substâncias. O que vai acontecer? No transporte ativo, quando a célula quer pegar mais substâncias ainda, por mais que está em equilíbrio, ele vai pegar essa substância que está fora, essas 20 substâncias, vamos pegar aqui, vamos pegar umas 10, tá? Vai pegar mais 10, colocar dentro da célula, no final essa célula vai ter 30 substâncias e fora da célula vai ficar só com 10. Então isso está contra o gradiente de concentração. Então a célula precisa gastar energia para que possa pegar substâncias que estão fora da célula para colocar dentro dela, tá? Então se tiver metade de cada uma e a célula quer mais substância, então a célula tem que gastar energia, ou seja, a membrana plasmática vai ter que gastar energia para pegar essas substâncias, tá? Observação: existe também o transporte de massas, tipo especial de transporte ativo, gasto de energia, com ruptura e regeneração da membrana. Aqui é quando a célula vai pegar uma substância muito grande, tá? E ela vai ter que a membrana plasmática vai ter que praticamente rasgar, entre aspas, tá? Ela vai ter que rasgar para poder essa substância entrar dentro da célula, depois ela regenera novamente. Isso gasta muita energia também, tá bom? Aqui nós temos essa tabela, quem não conseguir visualizar direito, eu vou deixar abaixo deste vídeo um link na qual você pode acessar o meu blog para ver o texto que está incluso essa tabela no transporte de substâncias, tá? Então, nós temos essa tabela aqui, que é o painel de transporte celulares. Nós temos, neste primeiro momento, 3 tipos de transporte celulares: difusão, osmose e a exomose. Difusão é o seguinte, é quando o movimento é dirigido de substâncias das concentrações moleculares mais altas para as mais baixas, tá? Então, repare no esquema aqui lá no canto direito, quando nós temos substâncias que vão entrar na célula, tá? Nós temos aí uma difusão, tá bom? Então, quando a substância vai entrar dentro da célula, nós temos uma difusão. Então, quando é que ocorre a difusão? Ocorrência de íons. Íons são átomos que estão com pouco ou bastante elétrons, a gente vê isso lá na química. Eliminação de íons e trocas gasosas. Então, por exemplo, quando uma célula vai trocar gases, por exemplo, o oxigênio e o gás carbônico, isso acontece através da difusão. Então, por exemplo, o gás carbônico vai sair da célula e o gás oxigênio vai entrar dentro dela. Então, essa célula está fazendo uma difusão. Osmose. A osmose, turmas, você que está assistindo essa aula, a osmose está associada praticamente com a água, tá? Neste caso aqui, a água é um solvente, tá? Por que solvente? Porque ela consegue misturar com outros elementos químicos e outras substâncias. Então, a água é um solvente e as demais substâncias são solutos, tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, açúcar. Então, todas essas substâncias, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, açúcar e etc., isso tudo é soluto, tá? Então, a água é um solvente e as substâncias ou os alimentos qualquer são soluto. Então, repare aqui no esquema o seguinte, ó. Nós temos, representando aqui na imagem, duas repartições, tá? Nós temos aqui um lado chamado hipotônico e o outro lado chamado hipertônico. É o seguinte, repare que no lado que é o hipotônico, a gente pode observar que nós temos 3 pontinhos, tá? Esses 3 pontinhos são soluto, tá bom? A parte toda branca que vocês estão vendo aqui é o solvente, tá? Então, ou seja, a parte branca é a água. Então, o que vai acontecer? Ó? Como nesse lado aqui nós temos poucos solutos, ou seja, esses 3 pontinhos representam soluto, como nós temos pouco soluto e o outro lado nós temos bastante soluto, repara quantos pontinhos nós temos no lado direito. Nós temos vários solutos do lado direito desta imagem. Então, o que vai acontecer?
Se um lado fora da célula nós temos muito soluto e dentro da célula nós temos muito solvente, o que vai acontecer? A água, que é o solvente, vai sair da célula e para o meio externo, tá bom? Por causa que esta água que está dentro da célula em abundância, ela percebe, entre aspas, que do lado de fora da célula tem muito soluto. Vamos botar aqui sal de cozinha, por exemplo, tá? Então ela vai sair para misturar com esse sal. Então isso acontece muito na prática quando a gente pega sal de cozinha e joga em cima do alface, por exemplo. Alface, tomate, carne, etc, tá? Porque isso tudo, alface, tomate e carne, é feito de célula. Quando a gente coloca sal de cozinha em cima do alface, se a gente reparar por algumas horas, algum tempo depois, a gente observa que o alface começa a escurecer e diminuir de tamanho, reduzir o seu tamanho. Por que isso está acontecendo? Por causa que a água que está dentro da folha de alface começa a sair para o lado de fora do alface para misturar com o sal de cozinha que você jogou em cima dele, tá? Porque isso aconteceu devido à osmose. Então a osmose é a saída de água de um lado que tem maior abundância para o outro lado que tem pouca água, tá? Isso só acontece quando esse outro lado que tem pouca água tem muito soluto. Então, quando você jogou sal de cozinha na folha de alface, no lado interno, ou seja, o lado que de dentro da folha de alface tem muita água, e na parte externa tem pouquíssima água e muito soluto, que é o sal de cozinha. Então, o que vai acontecer? Na osmose, a água vai sair da folha de alface e vai misturar com o sal de cozinha. É por isso que a folha de alface diminui seu tamanho e fica mais escura, tá? Isso também acontece com tomate, verduras de forma em geral, carne também, tá? Então, quando você tem muito soluto no lado de fora da célula e muita água de dentro da célula, então a água vai sair da célula para o lado externo. Isso acontece devido à osmose. Então, a osmose é a saída de água do lado interno para o lado externo da célula, tá bom? Exomose. A exomose é quando uma substância, tá, ou a saída de ou água, por exemplo, sai fora da célula. Então, quando a água vai sair da célula, a gente diz que houve uma exomose, ou seja, a água saiu da célula. Isso acontece se fora da célula tiver muito soluto, tá? Substâncias qualquer, que pode ser açúcar, sal de cozinha, sais minerais, etc, tá? Então, quando a água sair da célula, aconteceu uma exomose. E quando a água entra dentro da célula? Quando a água vai entrar dentro da célula, acontece aí uma endosmose. Então, a endosmose é quando a água vai entrar dentro da célula. Isso acontece quando você pega uma célula qualquer e coloca em um recipiente que tem muita água, tá? A gente pode ver, observar isso quando pega-se arroz, feijão, enfim, grãos de forma geral, que tanto o arroz como o feijão também é feito por várias células, tá? Então, quando você pega arroz e feijão e coloca dentro de um copo de água, a gente observa que com o passar do tempo, o feijão e o arroz começam a ficar um pouco maior, né? Tem um volume maior do seu tamanho. Por que isso aconteceu? Porque a água que está naquele copo vai começar a entrar dentro do grão de feijão ou do grão de arroz. Então, esse grão de arroz que é feito por várias células, essa célula vai começar a entrar água dentro dela. Quando a água entra dentro da célula, aconteceu uma endosmose. Fagocitose. Fagocitose é quando a célula vai alimentar, ou seja, vai consumir substâncias, consumir alimento. Tá? Então, uma célula, para sobreviver, ela precisa se alimentar. Como é que ela se alimenta? Pode ser por fagocitose ou pinocitose. A fagocitose é quando um alimento ou uma substância qualquer é muito grande, tá? Então, se, por exemplo, a célula ingerir uma grande molécula de açúcar, o
que vai acontecer? Na fagocitose, a membrana plasmática vai fazer uma invaginação, é como se fosse uma boca que ela vai engolir essa grande molécula, essa substância que é uma macromolécula, algo muito imenso, tá bom? Então repare na imagem que aconteceu tipo uma invaginação, ou seja, como se a célula abrisse uma boca. Quem vai abrir essa falsa boca, entre aspas, é a membrana plasmática, tá? Então, essa membrana plasmática que abriu-se como se fosse uma boca, recebe o nome de pseudópodo. O pseudópodo, a palavra pseudo, significa falso, ou seja, a falsa boca que a célula abre-se para engolir essa substância imensa, tá? Então, quando a substância é imensa ou também de caráter sólido, quando é bem mais sólido, acontece uma fagocitose. Então, a fagocitose é quando a membrana plasmática vai engolir substâncias, partículas, né, ou substâncias sólidas e também que sejam grandes, tá? Pinocitose já é o contrário, é quando a partícula é um pouco menor e está em volta de água, ou seja, uma vesícula mais líquida. Então, quando um alimento, uma substância tem um caráter líquido, aí a célula vai fazer uma pinocitose. Então, repare que na pinocitose não vai ter essa falsa boca. Por quê? Porque o alimento é um pouco menor e também está em volta por uma película de água. Então, com isso, este alimento ou essa partícula, né, essa substância, consegue entrar facilmente dentro da célula através da membrana plasmática. Então, turma, na aula de hoje a gente viu sobre a membrana plasmática, as funções, os tipos de transportes e osmose e a fagocitose e pinocitose. Então, são os assuntos essenciais para entender a membrana plasmática, essa região externa da célula, tá? Próximas aulas, citoplasma e núcleo celular. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar um like e curtir esse canal e se inscrever também para ajudar outras pessoas. A gente se vê numa próxima aula e desejo a todos bons estudos e até mais.